Olá, seja bem-vindo a mais um Ata Diurna, podcast do jornal Página 1, onde debatemos aqui, eu e o Pedro Almeida Vieira, alguns temas da atualidade e também temas que o Página 1 tem estado a acompanhar. Hoje temos aqui alguns temas na mesa. Vamos começar aqui por falar sobre a questão das polémicas tarifas de Trump. Temos também um tema sobre o custo das eleições de Portugal e, neste caso, no estrangeiro, com os portugueses que residem no estrangeiro. Também um tema sobre a inclusão do Qatar, a eleição do Qatar para um órgão das Nações Unidas referente aos direitos das mulheres, e também aqui um tema sobre a ciência do futebol, mais ou menos. Não é bem este tema, mas o Pedro Almeida Vieira já vai esclarecer isto. E para finalizar, introduzimos hoje aqui no Ata Diurna um bocadinho uma rúbrica à Marcelo Rebelo de Sousa, em que o Pedro Almeida Vieira vai dar-nos aqui conta de algumas novidades no campo literário, algumas novas edições, alguns livros que estão agora a ser publicados no mercado. Pedro, temos aqui muitos temas hoje e diversos. Temos. Sobre os livros, não é propriamente uma apresentação à Marcelo Rebelo de Sousa, é apenas, digamos, uma passagem por alguns dos livros que vamos recebendo aqui no Página 1. Nós temos uma secção da recensão que teve até suspensa há algum tempo por razões técnicas, já está reposto e portanto vamos fazendo agora mais recensões nos próximos tempos, mas também muitas vezes os livros que recebemos servem para que depois entrevistemos até algumas pessoas e pelo menos dois dos livros que venho aqui falar são exatamente sobre também têm entrevistas depois que vão ser publicadas proximamente. Dois dos livros não vamos entrevistar o autor porque infelizmente já morreu. São dois livros do Jorge Simenon que estão a ser agora publicados, um deles pela primeira vez em Portugal pela Cavalo de Ferro. A Neve Estava Suja é um deles, As Janelas do Fronte é um outro. Quero também aqui falar de um livro sobre a Dona Carlota Joaquina, que foi a mulher do Dom João VI, uma mulher polémica, para muitos malvada, para outras uma mulher à frente dos seus tempos. O livro foi publicado foi publicado, está nas livrarias agora, pela Parsifal. As autoras são Maria de Deus Beites Manso e Maria Fernanda Matias. Nós ou eu particularmente, já tive uma longa conversa com estas duas autoras que será transmitida dentro de poucos dias. Um outro livro publicado por estas semanas pela Dom Quixote é Naquele Dia, é sobre um crime horrendo, familiar, em 1984, e que a escritora argentina Laura Alcoba, embora ela esteja radicada em França há muitos anos, publicou agora e foi traduzido, e também foi uma conversa que tive com a autora há dias. Também será outra entrevista a ser em breve publicada no Página 1. E por fim chegou-me também às mãos o Prémio Leia de 2024, publicado agora. É um dos prémios mais importantes já da literatura portuguesa para obras em original, portanto obras inéditas, e foi entregue no ano passado ao escritor, não é bem escritor porque é a primeira obra, portanto passou agora a ser escritor, Nuno Duarte. Nasceu em 1973, é a sua primeira obra. Ele trabalha sobretudo na área do design e da publicidade. Pés de Barro é um romance que percorre o período da construção da Ponte 25 de Abril. E, portanto, vamos lá agora introduzir a nossa conversa. Não, antes de mais, deixa-me só dizer-te que gosto muito mais da tua apresentação dos livros do que do Marcelo Rebelo de Sousa. Pronto. E sou, obviamente, suspeita, mas considero que é um luxo ter-te a ti, Pedro Almeida Vieira, a fazer este tipo de apresentação e destas obras e
e a ter aquelas entrevistas, conversas com escritores que tens tido. Mas pronto, só para deixar esta nota que acho que estás a fazer de uma forma bem mais interessante. Pronto, depois deste elogio em casa, vamos então agora passar aqui para os 4 temas. Queres começar pelas tarifas? Comecemos pelas tarifas aduaneiras de Trump. Foram aparentemente uma ameaça, porque agora há uma espécie de recuo. As bolsas caíram como se fosse 1929, não foi? Foi o crash. Não chegou, não temos um crash, mas recuperaram ontem o Nasdaq, acho que se recuperou para aí 12% ou uma coisa do género. Aqui a questão é, e começo só por dizer esta nota, não percebo qual é o espanto ou o choque desta guerra comercial. Trump claramente já tinha dito que ia fazer isto e, portanto, não há aqui nenhuma surpresa relativamente à imposição de tarifas, taxas aduaneiras, não há de todo surpresa. Esta visão mais protecionista de Trump já tinha sido visível no anterior mandato, do que eu me recordo, e portanto, ele está a fazer o seu trabalho, é uma guerra comercial para levar os países à mesa de negociações e não era de todo algo que não se esperasse. Portanto, não há aqui nenhuma imprevisibilidade. O Trump está simplesmente a fazer aquilo que ele já tinha dito que ia fazer. O Trump a ser Trump? O Trump a ser Trump, exatamente. Sim, mas de qualquer modo, a questão aqui é que durante muitos anos, praticamente, digamos, o comércio internacional era uma pasmaceira. Eu ainda me recordo de uma das cadeiras, quando fiz a economia, foi direito internacional, e praticamente aquilo era quase história, era aquilo que se fazia da Organização Mundial do Comércio, e praticamente isso estava parado. O Trump vem destabilizar absolutamente tudo, porque antes tudo isto era negociado de forma internacional, de uma forma muito discreta, quase que nem sequer se sabia quais eram, quer dizer, não se discutia a questão de quanto é que se pagava de tarifas para este ou aquele produto. Portanto, era tudo feito nos gabinetes, e o Trump veio aqui destabilizar tudo, porque das poucas áreas de intervenção que ele pode ter a nível federal, não é ao nível de impostos. Ele não pode alterar impostos, tem que ser tudo pelo Congresso, ou não sei se também o Senado, mas pronto, não é ele que tem esse poder. Ao nível das tarifas ele tem, historicamente, esse poder, o Presidente da República tem, e portanto eu acho que ele andou um bocadinho a ser a criança na Casa Branca e a destabilizar isto tudo. Portanto, ele tem esse poder, e ele exerceu esse poder quase como uma espécie de braço de ferro contra o mundo, e para que todos os outros países lhe fossem prestar vassalagem, porque foi essa mesma a intenção clara. Depois, no meio de tudo isto, eu acho que o alvo dele, e aí já uma coisa mais pensada, são efetivamente o peso, é efetivamente o peso que a China está a ter em termos de negócios internacionais. O facto de também a própria China ser o tentor da maior parte da dívida, não é? Ser cada vez mais um colosso económico, e portanto isto é uma guerra também comercial e também de poderio entre os Estados Unidos e a China, que não sei qual será o efeito. Aliás, a suspensão que foi feita agora das tarifas foi para todos os países, com exceção, julgo eu, da China. Assim, mais uma vez, eu venho só deixar esta nota, que é o seguinte: o Trump é um homem de negócios, e em relação a Trump, ao contrário de outros políticos, nomeadamente em Portugal, Trump é muito previsível. É só praticarmos a chamada escuta ativa para compreendermos que no seu discurso ele tem sido sempre muito coerente. Mesmo no anterior mandato, a meu ver, em muitas matérias, ele acaba por fazer aquilo que ele já promete ou sinaliza que vai fazer. E ele é, na sua gênese, um homem de mercados financeiros, um homem de negócios, no sentido de que a sua lógica é para os números e para obter algum tipo de ganho. É ganhar. Ganhar algo. Sim, aliás, ganhar algo. É bom que se saiba que
quem tinha... Se vai ser bom para os americanos ou não, depois isso já não é isso que estou a avaliar. O que estou a dizer é que é a lógica dele. Ele pensa, a meu ver, é assim que eu vejo ele a pensar. E, portanto, tudo é para negociar. É para negociar e não estou aqui a avaliar se considero positivo ou negativo, não é isso que está em causa. Agora, nesse aspecto, ele tem feito sempre as políticas nesta base, a meu ver. Portanto, ele quer arrastar e quer trazer os países para a mesa de negociações. E é à bruta, não é com diplomacias e chazinho, não há chazinho, nem café sequer há, não há café, não há chá. É à bruta, quer negociar. É a cowboy. Pronto, e quer ganhar, e é cowboy, disseste bem, portanto, é para obrigar a sentar e negociar. Não é o chazinho, mas também te confesso que muitas das coisas que têm sido feitas no mundo com base no chazinho não têm beneficiado muitas vezes a população, nomeadamente na Europa. E, portanto, é uma guerra comercial. Basicamente é uma guerra comercial. Sim. Agora, também temos que ter em consideração, exatamente pela essa via de negócios do Trump e da sua entourage, que muito provavelmente houve gente que mesmo neste crash da semana passada ganhou dinheiro. Não, essa é uma outra questão. Quando eu falo no Trump como um homem de negócios, eu estou também aqui a incluir os efeitos nos mercados de capitais que obviamente ele sabe que vão existir. Claro, e quando eu falo em mercados de capitais, incluo também o setor das criptomoedas. Portanto, e nenhum daqueles mega milionários, portanto os ultramilionários, é apanhado desprevenido nestas coisas. Não, desculpem lá, mas não há isso. Não há isso, não há um Zuckerberg apanhado na curva. Eu vi manchetes em jornais a dizerem que coitadinhos do Zuckerberg, milhões. O Musk e o Jeff Bezos, que perderam milhões e milhões e milhões. Quer dizer, essa gente desculpa lá, eu agora ia dizer algo que não é costume dizer, mas é burra, porque de facto isso não existe, não há estes mega ultramilionários apanhados na curva de todo. Pelo contrário, quando há um movimento destes nos mercados, há sempre alguém a comprar e a aproveitar, e há sempre alguém que já apostou na queda e que já está a ganhar e que já estava a especular. E, aliás, há várias questões, nomeadamente nos mercados de opções, em que tu em algum momento neste percurso viste movimentos um pouco estranhos até, que dá a ideia que se não haveria inside trading, quer dizer, alguém saberia algumas coisas e, portanto, nestas questões não há que ser ingênuo. Não há que ser ingênuo. Neste momento o mercado norte-americano está altamente volátil no último mês, exatamente porque as pessoas estão nervosas, mas geralmente quem shorta ou quem faz depois compras em baixo acaba por saber muitas vezes qual é o momento certo, não é? Pedro, e há que ter uma noção de uma coisa, esta chamada volatilidade, nós estamos a falar de um mercado que tem estado em máximos. Exatamente, claro. Ou seja, nós estamos a falar de um momento na história, em termos de mercados. Tu próprio escreveste sobre isso há dias. Eu escrevi sobre isso. Nós estamos a falar numa altura em que é absurdo olhar-se para isto como uma grande queda, uma catástrofe nos mercados. Então nós estamos a falar numa altura em que está em máximos e com todos os problemas que eu também referi no texto, em que vivemos num mundo em que já passou muito do faroeste, não é? Sim, só para se ter uma ideia, o Nasdaq, que são sobretudo as tecnológicas, mesmo com esta queda, com esta correção, está nos últimos 5 anos a crescer 102%. Sim, e há, não há... E isto mesmo, e de qualquer modo, quer dizer, no último mês desceu 5,7%, portanto não é assim uma coisa... É uma das minhas principais críticas em relação ao trabalho de jornalistas nesta área financeira, que é, incluo aqui as grandes agências como a Bloomberg, a Reuters, incluo aqui os jornais como o Financial Times e outros. Porquê? Tem que dar o contexto. Nós temos que dar sempre o contexto. E tudo bem que há, obviamente, estes movimentos, não estou a dizer que não se noticiem estes movimentos, mas logo a seguir tem que se dar a nota, atenção,
nós estamos a falar numa altura em que estamos com... Os máximos foi em fevereiro foram os máximos históricos. Nós estamos em máximos de sempre numa altura, quer dizer, tudo artificial, tudo assente em políticas que têm vindo a ser implementadas por governos e bancos centrais que criaram uma economia completamente virtual, no sentido em que não está assente em nada, não é? Estamos aqui, está assente no ar. Imprime-se dinheiro, existem derivados de derivados, ETFs, não sei do quê, ou seja, nós estamos a falar numa altura em que se faz dinheiro e se enriquece com base no ar, com base no nada. Sim. E, portanto, é esse contexto que temos sempre que dar. Relativamente à questão, e voltando aqui à questão das tarifas, esta guerra comercial é para continuar, e enquanto Trump estiver na Casa Branca, aquilo que ele já sinalizava de proteccionismo e de trazer algum tipo de ganho, não só económico, mas aquele que tu mencionaste, que é o de poder político, sim, que é ele dizer, nós temos aqui um mega mercado de consumidores. Porque a questão já não é só armas. Aliás, se nós repararmos, o Trump não é um homem bélico. Não é de guerras, é dos presidentes. Exatamente. Aquele que tem menos interesse pela indústria de armamento e não financia, não dá lucros. É basicamente, ele quer o poder pelo poder. O poder no sentido de vassalagem, de ter ali Estados que lhe vão... a comer à mão, digamos assim, ao pedir que não suba tantas tarifas. E também seguir um bocadinho a lógica do ganho também para ele e para a sua entourage. Exatamente. Porque isso sim. portanto, aí também não tenho ilusões, e penso que... Mas atenção, o mesmo se aplicava a Biden e a anteriores presidentes. Só que todos os outros eram mais discretos. Ele é mais... eram mais dados a outras indústrias, portanto acabavam por financiar a sua entourage com o apoio a várias indústrias, nomeadamente a do armamento, que é gigantesca, não é? E que dá muito lucro. Sim. E as farmacêuticas, entre outras. Sim. Vamos passar a outro tema? Vamos passar a outro tema, e por falar aqui em custos, se calhar poderíamos falar aqui das nossas eleições e de um tema que escreveste, aliás, sobre esta questão aqui no Página 1, que é o custo das eleições, e em particular destas eleições para a Assembleia da República, com os votos dos portugueses residentes no estrangeiro, que é uma enormidade, Sim. Sobretudo com o nível de abstenção depois que existe, não é? Sim, pronto. Nós ontem... Mas os CTT não se queixam. Não, pelo contrário. Aliás, em 2022, quando se teve que repetir as eleições no círculo da Europa, acho eu, gastou-se mais quase cerca de 4,6 milhões de euros em reenvios novamente dos boletins de voto. Nós ontem publicámos uma notícia dando eco de mais um contrato que foi assinado com os CTTs pela Secretaria de Estado, pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, para envio dos boletins de voto de cerca de 1,6 milhões de eleitores no estrangeiro, e o custo é de 11,75 milhões de euros. Aproveitámos para ir ver um bocadinho como é que tinha sido as eleições anteriores, em que se gastou 8,1 ou coisa do género, 8,1, exatamente, 8,1 milhões de euros, já há um ano. Portanto, nós potencialmente vamos gastar 20 milhões em duas eleições para que os eleitores no estrangeiro votem e elejam 2 deputados na Europa, do Círculo da Europa, e 2 fora da Europa. Aqui o que está em causa não é, obviamente, o direito dos eleitores estrangeiros, dos portugueses no estrangeiro, de votarem. Aqui a questão tem a ver com algo que tem a ver com eficiência, que é destes cerca de 1,6 milhões de eleitores, no ano passado votaram apenas 330 mil, portanto tivemos uma taxa de abstenção, se não me engano, muito próxima de 80%. Depois, para além disso, não se aproveitaram todos os votos. Obviamente houve votos em branco, como é normal em todas as eleições, portanto envia só o boletim de voto, mas houve também
uma quantidade impressionante de votos nulos. Porquê? Porque o voto tem que ser acompanhado de uma cópia de identificação, mas ele não pode ir juntamente no envelope, não pode ir juntamente com o voto. Porque o voto tem que ser anónimo. É anulado. Pronto. E nas eleições do ano passado foram cerca de 30% de votos que foram anulados. De tal ponto, esta é uma dimensão tão grande que os votos nulos foram a principal força política votada. Estiveram à frente mesmo do Chega na Europa, que ganhou na Europa, e do PSD, que ganhou fora da Europa. Ou seja, o Chega votou, ganhou um eleitor, dois deputados, perdão, o PS 1 e o PSD outro. Geralmente, antes do Chega, ganhava o PSD e o PS, cada um ganhava em cada um dos dois círculos. Aqui o que está em causa é tentarmos otimizar isto. Há um desperdício claramente de dinheiro. Há países onde é necessário, por exemplo, na Suécia, onde é necessário eleição a eleição garantir a vontade de votar. Claramente há eleitores que não estão interessados, não querem saber, e portanto o facto de... Ou seja, defendes que haja uma mudança nisso, não é? De declarar por omissão que não se pretende votar, pelo menos poupava-se dinheiro. Claro. Porque só para ter-se uma ideia, por cada voto útil nas eleições do ano passado, gastou-se por cada voto útil 24,4 euros, portanto os 8,1 milhões de euros têm a ver com isso. Votaram 330 mil, divide-se e vai chegar ao valor unitário 24,4 milhões. Porquê? Porque foram enviadas 1,6 milhões de cartas. Depois só se receberam 330 mil, portanto depois se pagou os RSFs de 330 mil, mas é um montante elevadíssimo de termos que estar a enviar entregue aos CTT, neste caso. Para os CTTs estão ótimos, não é? Pronto, mas é um desperdício enorme em termos de gastos. Vamos criar a teoria da conspiração que os CTT querem sempre eleições antecipadas, uma por ano. Claro, exatamente, para eles quanto mais melhor, não é? Portanto, é uma brincadeira, naturalmente. Mas é um montante bastante significativo, e aquilo que me choca um bocado é a forma como nós achamos que 1 milhão mais 2 milhões mais 3 milhões. Não, nós não. Milhões, eu e tu certamente que não pensamos isso, e muitos portugueses também não é? É uma coisa que me mete mesmo muita impressão, e também por isso fizeste a notícia. É porque se trata fala-se assim de 1 milhão como se fosse uma coisa, 1 milhão de euros, por amor de Deus, 1 milhão de euros é muito dinheiro. Neste caso podem ser até 11,75 milhões de euros. Só para estas eleições. Só para eleger 4 deputados. Exatamente. Portanto, não é que eles tenham... Cada deputado vai sair caro. Muito caro. E, portanto, a questão aqui é tentar gerir as coisas de uma forma... mais eficiente, não é? Mais eficiente. Eu estive a fazer um levantamento rápido, mas a esmagadora maioria dos países europeus em que há alguma ou seja, não é manda-se para toda a gente, ou seja, em que há algumas regras, ou seja, às vezes os próprios eleitores têm que registar o interesse para continuar a votar. Exatamente, para receber depois São basicamente os países nórdicos. Os países ricos, a Suíça também. Não, os pobrezinhos, os países pobrezinhos. Ou seja, os países ricos pensam exatamente nessa questão da eficiência. Mas por isso que era que são ricos também, exatamente. Não é? Exatamente. É porque não evitam desperdícios. Exatamente. Nós somos ricos, é um país rico. Portugal exatamente. Pode gastar a fartazana a mandar para toda a gente e depois vai tudo para o lixo, não é? É de facto uma coisa espantosa. Sim. Mas pronto, vamos passar aqui para fica a proposta e a reflexão. São mais 11 milhões de euros, mas sempre se daria para fazer outras coisas, não é? Ou pelo menos, se calhar... Para não gastar, também, para não acumular dívida. Pode ser também para não gastar em festivais e coisas desse género, em eventos, digamos, efêmeros, como nós gostamos de gastar nós, Portugal. Passemos então agora para um tema mais, também bastante sério, que tem a ver com os direitos das mulheres.
Fala desse caso, ou introduz esse caso. Não, queria só deixar aqui esta nota, porque é algo que já gostaria de ter falado, e já que temos aqui também o nosso ata diurna, vou falar sobre ele, em que basicamente este é um tema que já remonta a fevereiro, quando foi eleito o Qatar também para pertencer a um órgão das Nações Unidas referente aos direitos das mulheres, e que luta um bocadinho, defende um bocadinho aqui a questão da igualdade de género, e o Qatar, que foi, eleito para esta comissão, a Comissão das Nações Unidas sobre o Estatuto da Mulher. Recordo que o Qatar é um país que ainda exige em lei, portanto, é uma obrigatoriedade legal que a mulher tenha um guardião, e na próxima cimeira, isto é ridículo, porque na próxima cimeira da Comissão do Estatuto das Mulheres, quem quiser ir as mulheres que quiserem ir do Qatar a esta cimeira só poderão fazê-lo, só poderão viajar se tiverem autorização do seu guardião masculino, homem, no Qatar. Isto é tão ridículo. Eu não sei se é preciso dar alguma explicação em torno disto. Isto é demasiado ridículo. E a nota é esta: se o Qatar está neste organismo intergovernamental das Nações Unidas para pensar, refletir e mudar a sua legislação para que as mulheres no Qatar tenham os mesmos direitos que devem ter naturalmente que os homens, então sim, isto é positivo. Agora, eu tenho dúvidas que isso seja para isso. O Qatar, como às vezes outros países estão nestas entidades, nestes órgãos das Nações Unidas, é para haver um branqueamento da sua imagem. Sim, é uma lavagem daquilo que é os maus tratos e a inexistência de direitos humanos para as mulheres, para os seres humanos que são as mulheres, nestes países. E, aliás, recordo que também houve bastante polémica, porque a Arábia Saudita preside precisamente a Comissão dos Direitos das Mulheres das Nações Unidas, o que não faz sentido. Portanto, estamos a falar de situações em que é tão grotesco. As Nações Unidas supostamente deveriam estar a trabalhar para que houvesse efetivamente uma melhoria dos direitos das mulheres, um avanço dos direitos das mulheres nestes países. E não é isso que nós assistimos. O que assistimos é as Nações Unidas servirem para serem um postalzinho de branqueamento destes países relativamente a estes temas. Embora na Arábia Saudita tenha havido melhorias, só para deixar esta nota, houve melhorias na Arábia Saudita, mas não deixa de ser, há imensa discriminação. As mulheres não têm acesso ainda não têm, obviamente, os mesmos direitos, nem são vistas da mesma forma, não é? Aliás, eu acho que a diplomacia é aquilo que é. Nós sabemos que o mundo, em termos de direitos humanos, tem muitas vezes razões históricas e culturais. Nem sempre é fácil essa evolução em determinado tipo de países, mas serve exatamente este tipo de posições de prestígio internacional não como uma lavagem, mas como uma espécie de prémio se esses países evoluírem nesse sentido, ainda mais nessas áreas em que nós estamos a falar, no caso dos direitos das mulheres. Nós também sabemos que, infelizmente, há muita hipocrisia e muita incongruência nas Nações Unidas, portanto, eu comungo aquilo que tu estavas a falar. Só fui assim pesquisar muito rapidamente. O Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos tem um comitê específico para a eliminação da discriminação contra as mulheres. E temos aqui entre eles alguns países que não são propriamente conhecidos por serem países na vanguarda os direitos das humanos. Nós estamos, e portanto, obviamente há aqui alguns países em que obviamente a mulher, em que houve, por exemplo, evoluções muito grandes nas últimas décadas em relação à posição da mulher, como é o caso do Japão, por exemplo, não é? Mas temos ainda aqui o Uganda, temos o Japão, temos Oman, portanto, também é um país onde os direitos das mulheres não são propriamente muito consagrados. Temos os Barbados, temos o Sri Lanka,
temos os Países Baixos, aí não há dúvida nenhuma que há uma igualdade em relação aos homens. Temos o Egito, temos a Nigéria, temos Cuba, temos Israel, temos Líbano, Cazaquistão, Estónia, China. E depois também temos a Espanha, temos Andorra, Nepal, Trinidade e Tobago, Azerbaijão, Suíça, Austrália, Bulgária, Chile. Pronto, portanto, temos aqui, entre alguns países onde claramente as mulheres estão em pé de igualdade com os homens, como seria normal e desejável, temos aqui alguns países que não são propriamente países conhecidos por essa igualdade. Pronto, o que digo é que as Nações Unidas, se estes organismos intergovernamentais servirem para que haja uma pressão forte e eficaz para que estes países que ainda não têm os direitos humanos aplicados às mulheres e os direitos das mulheres não são respeitados, se for para que esses países alterem a sua legislação, é positivo, mas não considero que seja isso. Considero que servem sobretudo para haver aqui um branqueamento e uma lavagem da imagem que infelizmente existe, para que estes países usem estas suas posições e participações nestes organismos intergovernamentais para depois fazerem de facto uma campanha e usarem isso como bandeira para branquear a sua imagem. Já agora, só por curiosidade, neste comitê, estava agora aqui a reparar, neste comitê os representantes são todos mulheres, a exceção do Azerbaijão, em que é um homem o representante neste comitê deste país. Enfim. Bom, vamos passar aqui para o quarto tema, que tem a ver com o VAR. Portanto, no futebol. Eu fiz um texto que foi publicado agora. Aqui já é os direitos ontem, do Sporting e dos sportinguistas. E que é muito curioso e faz parte um bocadinho daquilo que sucede nas redes sociais, em que as pessoas, antes de lerem sequer o texto, vão comentar e comentam com a clubite e de uma forma facciosa. Portanto, na segunda-feira passada o Sporting jogou, houve um golo anulado por um fora de jogo de 3 centímetros e eu a comentar eu sou benfiquista, portanto acho que a maior parte das pessoas saberá, até por causa da Varanda da Luz, que eu sou benfiquista, e a conversar com um meu correligionário de armas no jornalismo. Estava-lhe a falar de que a questão da tecnologia do VAR não permitiria ter com rigor um fora de jogo de 3 centímetros e, portanto, basicamente fiz umas contas muito simples e que era o facto de haver imagens que na verdade não são imagens contínuas, são 50 frames, portanto, ou seja, 50 imagens por segundo, o que isso significa que um jogador que esteja a correr ou vários jogadores que estejam a correr, é extremamente difícil encontrar o frame que garanta que há efetivamente um fora de jogo, porque um jogador que esteja a correr a 30 km por hora de um frame para o outro ele percorreu 17 centímetros e, portanto, nós nunca saberemos, ainda mais com vários jogadores em movimentação, nunca isso sucede. Mas o problema no futebol é que dá-se aquele valor com rigor e ao contrário de outro, ou seja, como se fosse infalível, ao contrário daquilo que, por exemplo, acontece por exemplo, na velocidade dos automóveis, em que há sempre uma margem de erro, ou como acontece, por exemplo, com o balão, em que também há uma margem de erro. E eu trouxe este tema aqui, o texto por acaso até está a ser bastante lido, já vai com umas cerca de 30 mil leituras, o que para a página 1 é um número já considerável quando se atinge este número, mas eu quero introduzir este tema aqui no Ata de Urna exatamente por causa da questão da infabilidade da ciência que muitas vezes é apresentada, não é? E isso vê-se em muitos setores, quando na verdade e depois ela é imposta. Passa a ser um dogma. É uma religião. Exatamente, aquilo é o valor, 3 centímetros, e é 3 centímetros, e eu digo que é 3 centímetros e, portanto... Porque sim. E a ciência não é uma ciência, tem sempre o erro
associado e, portanto, há sempre aquele do mais ou menos, portanto, para termos a certeza de se... Aliás, a estatística joga exatamente com essa questão da margem do erro, do desvio padrão, etc, etc. E, portanto, eu estar a introduzir aqui este tema do VAR, aqui no Ata de Urna, tem a ver exatamente com isso, ou seja, nós, mesmo que tenhamos um rigor nas medições, nós temos que introduzir uma margem de erro e, sobretudo, debater isto. Debater o VAR no futebol, debater a questão da ciência, da saúde pública, de tudo e mais alguma coisa, não com a forma de que há um ente superior que dita um número, não é? Mas debatermos quando há... De forma científica. Exatamente, de forma científica, porque a própria ciência admite o erro, não é? Bem, eu sobre estes dois temas posso dizer apenas que a primeira questão é quando é que tu vais publicar o artigo científico sobre este tema, porque de facto isto penso que vai ter bastante saída. Não, mas vamos lá ver, eu fico surpreendido é que nos jornais desportivos, ou até nos outros jornais com maior dimensão, eu ainda não tivesse lido uma coisa, vamos lá ver, assim, ou seja, vamos lá ver isto com este detalhe. Não é nem a detalhe, porque são contas muito simples. Estamos a falar de campos diferentes, ou seja, Pedro, aí também, desculpa lá, mas também temos que ser um bocadinho terra a terra. Não estou a ver o Record ou a Bola a publicarem um artigo científico sobre... Não é que não haja lugar, estou simplesmente a dizer que não seria aquilo que eu esperava, ou seja, mas também para isso temos aqui o Página 1. Não, mas é engraçado porque, ao contrário que se possa imaginar... Estou a ser preconceituosa. Há artigos científicos em revistas científicas sobre exatamente a questão do rigor do VAR. Não, claro. Pronto, mas o VAR, por exemplo, é extremamente útil para ver se está-se uma cacetada, e aí é uma coisa que ajuda. Agora, para os fora de jogo, esta situação tem que necessariamente... para rigor da ciência tem que efetivamente entrar com margens de erro. Eu por acaso eu não concordo, eu penso que é uma questão de tu antes pagavas ao árbitro, agora pagas ao técnico da câmara e mudas ali um bocadinho, fazes colar, pronto, estou a brincar naturalmente, mas eu sobre isso só tenho de facto a dizer as duas questões que vou voltando aqui atrás, que é a primeira é quando é que publicas o artigo científico sobre este tema, vamos ficar a aguardar porque é importante, e o segundo é que, pronto, eu como portista, eu não tenho acompanhado futebol nem outras modalidades nos últimos anos, mas na minha juventude gostava muito de acompanhar e posso dizer que sou uma purista neste aspecto, não gosto da intromissão das tecnologias, era muito bom quando o árbitro cometia erros ou acertava e ficava-se a viver com aquilo. É como na vida. Na vida acontecem acidentes e problemas e nós às vezes olhamos para trás e dizemos, olha, se eu soubesse o que sei ontem teria feito de outra forma, mas não sabia e portanto aconteceu como aconteceu. E para mim esta intervenção, esta ideia de ter ali tanta tecnologia, quer dizer, o árbitro tinha que decidir e decidia na hora. Os jogos de futebol nesse aspecto, também fazia parte da paixão. Isto agora, olhar para aquilo e depois ir-se ver se foi, se não foi. Aliás, há movimentos e há países onde já se começa a discutir a questão do uso do VAR, porque eu digo retira, como espectadora, sim, porque aquilo é entretenimento para mim, não é? Ele retira emoção, ou seja, claro. Imaginemos sempre que há um golo em que há ali uma duvidazinha sobre o posicionamento, não é? Acontece muitas vezes que os jogadores ou comemoram, não é? E depois levam o balde de água fria, ou então o árbitro ou o fiscal de linha anunciam o fora de jogo. Aliás, o primeiro gol do Benfica nas Jantas agora, neste domingo, aconteceu assim, ou seja, logo no primeiro minuto, um golo que inicialmente foi anulado e depois foi revertido pelo VAR. Aí, nesse caso, vê lá que estavam 50, era para aí cerca de 50 centímetros, ou seja, para os árbitros e o fiscal de linha, aquilo pareceu claramente penalti, e depois foi saber, e aí apanhou 50 centímetros. E, portanto, aí, exatamente porque foi uma jogada de movimento, e portanto, é muitas vezes Mas isso fazia complicado. Parte do jogo, isso fazia parte. Mas, por exemplo, aí eu acho que foi útil, sobretudo porque o Benfica marcou mesmo o golo, mas 50 centímetros é uma distância suficientemente grande para sim, dizer, não é 3 senhora, centímetros. Não é 3 centímetros, portanto, ou seja, significava que
o VAR foi útil. Agora, quando estamos a falar em 3 centímetros, estamos a brincar claramente. Não sabemos, isso vai ser resolvido. Aliás, o próprio título da minha crónica é exatamente sobre essa impossibilidade, mesmo que nós tenhamos muito rigor, que é 3 centímetros medidos por um engenheiro cartógrafo em cima de um touro mecânico. Ou seja, mesmo que a tecnologia seja muito boa, estar tudo a movimentar-se torna quase impossível fazer uma medição 3 centímetros. Com rigor do ponto de vista científico. Em todo o caso, isso vai ficar, pelo andar da carruagem, vai ficar resolvido, porque com a introdução da inteligência artificial, qualquer dia não haverá depois mais ninguém humano a decidir, será uma máquina, um computador a dizer, olhar já conectada e decreta, e há um decreto, e aí é que muita gente deixa de ver futebol, depois, quer dizer, não é? A tendência será essa. Mas onde é que está a piada nisso? Por exemplo, eu pelo menos não vejo. Já há tecnologia nas próprias bolas para saber se elas entraram completamente na baliza. E o árbitro é avisado disso através de um relógio. Acho que é uma traição à arte. Portanto, e ao desporto. E no caso do fora de jogo também está a ser testado, que é uma forma de que os jogadores, há um GPS de posicionamento dos jogadores. Põe um chip nos calções. Os jogadores estão chipados, não tem aqui nada, estão chipados. Estão chipados, portanto, é jogador de futebol, pumba, levas ali um choque elétrico. Uma injeçãozinha, tumba, lá está o chip, pronto, ficas chipado e aquilo por GPS fica-se a saber qual é o posicionamento do jogador com uma precisão milimétrica. Nesse ponto acredito que vai haver não mas para isso não fora jogos de 3 centímetros, mas fora jogo de 3 milímetros. Então, mas e por que não as pessoas que são adeptas deste tipo de coisas jogarem só no gaming, portanto a ver só os e-games, e eles jogam no e-games, e as pessoas como eu, que gostam de ver os jogadores humanos com árbitros humanos, ou seja, que também erram, e aí é que era giro, mas pronto, se calhar sou eu que já sou muito antiga e portanto sim, agora já se começa a ver movimentos, não sei se é na Suécia ou na Noruega, e também algumas manifestações já também na própria Inglaterra, exatamente porque as interrupções provocadas pela intervenção do VAR retiram esta espetacularidade. Não, e o erro faz parte, o erro, a dúvida faz parte da existência humana. Querer eliminar isso, mas para mim... É muito dinheiro que está em causa. Portanto, pois eu sei que é muito dinheiro, por isso é que havia tanta corrupção e por isso é que há tanta corrupção no futebol, não é? Porque é muito dinheiro e as apostas e tudo o resto, mas eu quero às vezes também fingir que isso não existe para eu conseguir assistir a um jogo de futebol ou de outra modalidade qualquer, porque se a pessoa mantém presente que existe todo esse mundo à volta das modalidades, eu penso que algumas pessoas deixarão de assistir e perdem um bocadinho, mas pensando apenas só, pronto, faz de conta que é só um jogo de futebol. Sim, mas isto é só de atletas de alta competição a jogar. Que a ciência é muito difícil garantir números exatos. E 3 centímetros no VAR é um bocadinho como dizer que há determinados fármacos que são 100% seguros. Pronto, e 3 centímetros às vezes podem fazer a diferença. Aqui fizeram a diferença, sim, definitivamente, não é? Mas pronto, o Sporting também já tinha sido beneficiado com um fora de jogo de 3 centímetros em fevereiro, portanto a questão aqui isto acaba por ser uma espécie de roleta russa, e é esse o problema, que é isto foi diminuir o erro e tornar um bocadinho mais justo, mas continua a haver injustiças e, portanto, é um bocadinho tentarmos ver se não somos prejudicados nós e sim o adversário. E há uma coisa chamada confiar nos profissionais. Tens os árbitros para isso, e os árbitros, como eu volto a dizer, têm o seu papel e podem ou não cometer erros, mas isso faz parte do espetáculo, que é aquilo que o futebol para mim sempre foi. Sim, é espetáculo. Sim, é um jogo também de erro e de erro dos jogadores e de erro dos árbitros. O problema é que nós até aceitamos um erro de um jogador, a não ser que seja um que não marca um penalti numa altura decisiva, ou um guarda-redes que sai antecipadamente para a bola. A esmagadora maioria dos golos, para não dizer todos, radicam
em erros do adversário. Porque ou foi mau posicionamento dos defesas, ou o guarda-redes podia até ter feito melhor, ou se ele fosse um super guarda-redes tinha apanhado mesmo assim aquela bola mesmo com remate a Cristiano Ronaldo ou ao Messi. Mas faz parte ou seja, se os jogadores não complicarem, o árbitro também tem mais probabilidade de não cometer erros, não é? Mas o erro está sempre presente. Nós, quando queremos eliminar o erro a zero, cometemos erros destes como os eu não percebo centímetros. Não percebo muitas vezes esta sociedade que procura esta quase limpeza sanitária até no futebol, assim, do erro, em que tem que se eliminar o erro e enfim, é para mim um bocadinho assustador e estranho até, porque isso é uma das coisas belas que existe. Sim, mas é exatamente por isso, ou seja, queremos eliminar o erro ao máximo e com essa tentativa de eliminar o erro cometemos atrocidades. É um bocadinho como, por exemplo, fazia a Santa Inquisição. Eles tinham um propósito que era de pureza e, no entanto, eles é que eram o mal. Não é? É um bocadinho aquilo que às vezes acontece quando queremos a perfeição, quando para conseguir a perfeição comete-se atrocidades, chacinas, exatamente, ou então homicídios. Eu recordo-me há muitos anos, ainda era eu estudante na Universidade de Évora, cheguei a ser monitor, que era uma coisa abaixo do assistente, ainda quando era aluno de topografia, e eu já não me recordo de tudo como se fazia, mas basicamente era medir o relevo ou essas coisas do género, e portanto havia depois tinha que se fazer um cálculo que era e calcular o erro do fecho, e tinha que haver sempre um erro de fecho. Havia forma, e alguns alunos sabiam que podiam aldrabar os valores para que o erro de fecho, para que fosse perfeito, desse um erro de fecho zero. Ora, sabia-se quando é que tinha havido aldrabice, quando o erro de fecho era zero, porque era impossível, numa medição humana, ter um erro de fecho zero. E, portanto, muitas vezes, quando os 3 centímetros são 3 centímetros, estamos ali a cometer um erro crasso. Pronto. E não foi 3,1 centímetros, não 3,2. Mas lá chegaremos, se eles quiserem, eles fazem isso. Se eles quiserem, eles fazem isso. Porque aquele frame eles mudam. O problema não é o frame, o problema é o período que passou, que não foi medido entre os dois frames. Bom, acho que muito bem, aqui, não é? Já ficamos por aqui e hoje trouxemos aqui também os livros e começaste logo com os livros e, portanto, tivemos aqui esta nova mini rúbrica dentro do podcast Ata Diurna e penso que hoje já tivemos aqui temas bastante diversos e falámos aqui bastante. Também aproveitamos para dar aqui só a nota de que aos nossos ouvintes, aos nossos leitores, de facto a nossa intenção é fazer este Ata Diurna pelo menos de 2 em 2 dias, aqui porque por várias questões não foi possível fazer e não conseguimos de facto sentar-nos os dois para fazer este Ata Diurna mais cedo, mas vamos ter este compromisso de conseguir fazer de facto o Ata Diurna, porque é importante e sentimos que no Página 1 fazer esta análise de alguns temas alguns que nós acompanhamos, mas outros que não temos de facto essa capacidade de acompanhar com algumas notícias ou textos e que podemos aqui também analisá-los entre nós os dois, eu e o Pedro Almeida Vieira. E, portanto, deixando aqui esta nota, voltamos agora, portanto, hoje é quinta-feira, voltaremos no sábado. Talvez. No fim de semana vamos tentar fim de semana sentamos-nos os dois. Exatamente. Para falar de novo. Quem sabe surge outro caso do VAR e voltamos aqui a falar sobre este tema. Porque provavelmente vai ser, vamos transmitir antes do jogo do Benfica Aroca, onde haverá obviamente mais um da Varanda da Luz. Não houve no último jogo no estádio da Luz, eu não fui porque ainda estava em recuperação. Em convalescença. Ainda estás um bocadinho em convalescença. De convalescença, mas já lá estarei para mais uma da Varanda da Luz. Esperemos que não haja muita intervenção do VAR. E tivemos o Tiago Franco, a quem agradecemos, claro, que também fez aqui uma crónica da Varanda do Dragão, neste caso. Em que eu estive lá, mas digamos
algo limitado e, portanto... Embora também benfiquista ele, não é? Portanto, sim, eu estive aqui em minoria, como sempre, portista, mas o Porto é sempre um campeão, independentemente... Recuperará dentro dos próximos 20 anos, talvez. Está sempre, no meu coração é sempre campeão. E pronto, é melhor terminarmos por aqui, senão ainda vou perder ouvintes e leitores com esta questão de ser portista. Muito obrigada por ter estado aí. Voltamos então em breve. No fim de semana. No fim de semana. Obrigada.